certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. E se você o abrir, certamente com prazer, Deus depositará no seu coração a sua palavra, que há de frutificar e muito ainda nesta noite. Amém, queridos? Queridos, vocês sabem que mestres da espiritualidade judaica, eles dizem que nós não podemos falar sobre Deus. Falar sobre Deus é algo temerário. Por quê? Porque as nossas palavras são muito pobres. Elas têm uma dificuldade muito grande de expressar e de clarificar até mesmo sentimentos que vão em nossa alma. Às vezes você olha para a namorada e quer fazer uma jura de amor, você diz para ela assim: como eu gosto de você. E essa expressão para ela não foi suficiente, ela diz assim: só gosta. Você sabe que mulheres às vezes são mais exigentes do que a gente, não é? Só gosta. Você diz assim: não, não é só gosto, eu amo você. Mas ele ouviu você dizer que ama a outra. E aí ele diz assim: ah, você me ama como ama a fulana, né? E aí os seus argumentos vão se esvaziando, se escasseando. Você quer encontrar uma outra palavra e não sabe o que dizer. Porque adorar, você só adora a Deus. Aprendeu lá na Assembleia de Deus que não deve dizer que adora ninguém, nem comida, nem nada. E aí então você diz assim: eu te amo, eu te venero, és para mim tudo que eu quero. E ela não acredita, não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: as palavras às vezes até nos traem. Tem horas que a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra. Tem hora que a gente tem a desejo de dizer uma coisa e as pessoas entendem algo completamente diferente. Palavras nem sempre são os melhores veículos para a gente externar aquilo que vai dentro da gente. Então como é que a gente vai usar palavras para falar acerca de Deus? Eu estava observando vocês cantando, eu estava ouvindo vocês cantando, eu estava lendo as canções. Vocês perceberam que as canções, elas estão caminhando, mas chega uma hora que dá-nos a impressão de que não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, não tem mais como se expressar. Algumas pessoas querem as suas mãos, nós queremos os seus pés. De uma maneira poética está dizendo que as minhas mãos não estão apenas meus olhos não estão apenas interessados no que Deus tem, mas eu quero me relacionar com Ele, naquilo que Ele é. Mas chega uma hora que a gente já não sabe mais o que dizer. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: quando a senhora ora, o que é que a senhora diz a Deus? Ela disse: nada, eu não digo nada, eu só ouço. É mesmo? E o que é que Deus diz à senhora? Ela falou: nada, Ele só ouve. Em outras palavras, nós nos colocamos em oração, eu me coloco diante dEle, eu não preciso lhe dizer mais nada. Não tem palavras nenhuma que eu possa lhe dizer que vale dizer mais do que eu já tenha dito. Não resta mais nada a dizer. Eu não posso falar acerca de mim, porque acerca de mim tudo Ele conhece. Eu não posso falar acerca dEle, porque dEle muito pouco eu conheço. Então nós não falamos nada, nós apenas nos contemplamos. Os mestres da espiritualidade judaica dizem que a gente não pode falar acerca de Deus. As nossas palavras são poucas, são pobres. Mas ao mesmo tempo eles dizem que nós temos que falar de Deus. Parece dialético, parece até mesmo antagônico. A gente não pode, mas deve, sim. Porque se tem um assunto que importa, se tem um assunto que transforma, se tem um assunto que muda a nossa vida, esse assunto precisa estar tomado por Deus. Nós precisamos falar acerca de Deus. Ainda que inadequadamente, nós não podemos abrir mão da obrigação de falarmos de Deus. É por isso que domingo após domingo, quarta após quarta, culto após culto, a palavra de Deus é aberta e alguém ousadamente diz: assim diz o Senhor. Não é uma coisa simples. Então, para que a gente não erre, para que a gente não fale de Deus coisas que nós não sabemos, para que a gente não ouse e a gente num ato de ousadia cometa erros, o que é que falamos de Deus nesta noite? O que é que falaremos de Deus nesta noite? Falaremos de Deus pura e simplesmente o que Ele falou acerca de si mesmo. E esse texto que nós temos em nossas mãos é emblemático. É emblemático porque Moisés, que até então nunca tinha ouvido Deus falar, vai ter um encontro com Deus. E é um encontro inusitado. Se eu não estiver equivocado, foi em 2013, 2014. Eu estava no deserto do Sinai. E no deserto do Sinai, dizem os historiadores, que aquele edifício que ali está é um mosteiro chamado Mosteiro de Santa Catarina. É o edifício mais antigo da cristandade. Ele me chamou muita atenção, porque as suas paredes eram muito largas, e porque lá dentro me disseram que haviam livros escritos pelos coptas, muito, mas muito antigos, 3º, 4º século,
e eu queria vê-los, e eu queria poder pelo menos vê-los. Sabia que não poderia neles tocar, sabia que não poderia folhear, mas eu queria vê-los. E quando eu fui entrar no mosteiro, eu estava de bermuda, e olha que era uma bermuda pentecostal, não era bermudinha não, era bermuda bem colocada. Mas a pessoa, o guardião, disse assim: você não pode entrar aqui assim, esse aqui para nós é um lugar santo. Eu disse: mas eu queria tanto entrar. E foi pela primeira vez que eu me vi de saia. Ele me deu uma saia. Não ria. O que é isso? Que é isso? A senhora está rindo do pastor de saia? Não? Ok. Eu coloquei a saia e entrei. Mas é para rir mesmo, não é uma coisa dessa? E eu entrei. E então observei os livros e olhei todo lugar. Lá tinha um poço, tem uma história e tal. De repente eu observei que havia uma murta muito grande, muito bem cuidada, muito bem aparada, mas com uma aparência de muito antiga. E eu perguntei a eles: que murta é essa? E eles me disseram: essa é a murta. Lembra quando você lê na Bíblia que a sarça queimava e não se consumia? Eu até fiz assim como você agora. Começou a me dar uma cãibra cerebral. Eu falei: mas essa é a mesma? Eles disseram: é a mesma. Claro, aqui depende de fé, aqui depende de vários fatores, mas uma coisa é certa: eles a tratam como se ela o fosse. E aí eu percebi que é uma murta muito comum. Aquela que eu ali vi, eu tinha visto muitas daquelas por todas as estradas por onde andei no deserto. Então ter murta no deserto não era nada de extraordinário. E mais, murta pegando fogo também não era nada de extraordinário. Às vezes há uma autocombustão, tem razões lá para isso, e a autocombustão. O problema é que aquela murta em específico, ela queimava, mas não se consumia, não murchava. A água que nela havia, o líquido que nela havia, não se esvaía. Isso chamou a atenção de Moisés, que vai se aproximando, e você conhece o texto. O Senhor diz para ele tirar as sandálias, o Senhor diz que aquele lugar é um lugar santo, e a partir de então, o Senhor vai dizer acerca de si mesmo para Moisés, e o que Deus diz acerca de si mesmo para Moisés, diz a mim, diz a você, pelo menos algumas características acerca de Deus. Se não, vejamos, olha o que o texto nos diz. Certamente disse o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo. Perceba o verbo, eu vi. Deus é um Deus que vê. Parece uma coisa tão simples dizer-nos que Deus vê, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque nós só vemos aquilo que está diante dos olhos, e às vezes não conseguimos ver nem mesmo o que está diante dos olhos. Às vezes a gente diz para um filho assim: olha guri, olha garoto, olha menino, eu estou de olho em você, hein? Mas ele passou daquela parede, cruzou a rua, passou para o outro lado do prédio, os seus olhos já não estão mais sobre ele. Então, a pergunta que eu lhe faço nesta noite é essa: quando você ouve o Senhor dizendo que é um Deus que vê, e que vê o tempo todo, isso lhe alegra ou lhe entristece? O caminho que você toma deve dizer a você se isso vai trazer a você alegria ou tristeza. Deixa eu lhe dizer, Ele não te vê na segunda, Ele não te vê na terça, Ele te vê na segunda, na terça, na quarta, Ele te vê de manhã, de tarde, de noite, Ele te vê de madrugada, inclusive Ele te vê quando você também não se vê. Ele te vê quando você também não se percebe. Ele te vê o tempo todo. O Senhor está dizendo que Ele não precisa de globo ocular, não precisa de retina, não precisa de nervo óptico. O Senhor vê mesmo sem ter nenhum aparelho óptico. O Senhor vê, o Senhor percebe. É impressionante nos relacionarmos com Deus que consegue nos ver desta forma. No livro do Gênesis, a Bíblia nos conta que uma escrava, uma mulher, foi escolhida entre as demais pela sua senhora, que tinha um plano, tinha um projeto. E essa mulher, chamada Sara, queria ter, através da sua escrava, naqueles dias não havia a lei do ventre livre, um filho para si. Ela não perguntou a Agar se Agar queria fazer parte do projeto. Ela não fez Agar conhecer o projeto de maneira antecipada, pura e simplesmente anunciou: tal dia, em tal hora, o meu marido, o teu Senhor, vai deitar contigo. Eu acho essa uma das passagens mais difíceis de ler nas Escrituras. Abraão não mandou para ela um telegrama, não mandou flores, não mandou um WhatsApp de carinho, não teve absolutamente nada que nós comumente temos com as pessoas a quem amamos, por uma razão muito simples: porque ele não a amava. Ele apenas usufruiu do seu corpo, que a ele pertencia.
Mas você sabe que Deus tem planos, não é? Deus vê todas as coisas. Quando as pessoas não nos veem, quando as pessoas não nos notam, Deus está sempre nos vendo. E de repente a barriga dessa moça começou a crescer e ela percebeu que estava grávida. Eu fico imaginando Sara dizendo para ela assim: Agar, vem aqui, amarra as minhas sandálias. E ela botando as mãos assim nas costas, falando assim: não posso, estou impossibilitada em me abaixar. Imagina ela confrontando a sua senhora, confrontando o seu senhorio. Isso irritou profundamente a sua senhora, que foi reclamar com Abraão. E Abraão disse: olha, é sua serva, você faz com ela o que você bem entender. E aí então Sara fez da vida de Agar um tormento, e atormentou tanto, que num dia, num determinado momento, quando ninguém via, quando ninguém percebia, ela deixou o acampamento e tomou o rumo do deserto, grávida, carregando um filho no ventre, sem eire nem beira, começou a andar pelo deserto. E lá em meio ao deserto, você precisa conhecer o deserto, lá em meio ao deserto, sem nada, sem McDonald's, sem Bob's, sem nenhum lugar para se parar, sem nenhum banheiro limpo, absolutamente sem nada, Deus se colocou no caminho dela e disse assim: para onde é que você vai? E ela começou a explicar para Deus para onde ela ia. Ela começou a explicar para Deus porque que ela estava caminhando no deserto. E o Senhor disse para ela assim: volte para a tua senhora, volte, porque eu tenho planos para a sua vida. Volte, porque o menino que você traz no seu ventre não vai morrer nesse deserto. Volte, eu sou alguém que vejo. E ela, por causa dessa intervenção de Deus, foi a única mulher em toda a história da humanidade que ousou dar um nome a Deus. Tu és Eloi, tu és o Deus que vê. Abraão não via, Sara não via, os feitores não viam, mas Deus era alguém que via. Você talvez veio aqui nesta noite tão perturbado de alma, talvez tenha sido esse o objeto da sua oração durante a semana. Será possível que ninguém vê? Será possível que ninguém nota? Será possível que ninguém me vale? O Senhor me enviou aqui nesta noite para lhe dizer: sim, eu vejo pelo que você está passando, eu vejo o que está acontecendo na sua vida, eu vejo, mesmo que ninguém veja, eu sou alguém que estou sempre de olho em você. Olha o que o texto continua a nos dizer: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi. Deus não é um Deus que apenas vê, Deus é um Deus que também ouve. E não é ouvir como muitas vezes eu, como pastor, ouço as minhas ovelhas. Não, é ouvir no sentido de dar ouvidos. Às vezes as pessoas nos escutam, mas não nos dão a devida atenção. Imagine a cena, final da Copa do Mundo, se bem que nós estamos muito bronqueados com a Copa do Mundo, mas vamos pensar, hipoteticamente, final da Copa do Mundo da Rússia, Brasil e Argentina. Você está meio encasqueirado lá com a sua esposa, e você sabe que mulheres gostam de discutir relação, não é? As mulheres têm uma preferência por discutir relação, só que nem sempre faz na hora certa, do momento certo, da maneira correta. A irmã não vigiou, está lá, segundo tempo, final da Copa, Neymar já driblou o primeiro, driblou o segundo, já deixou o goleiro ao chão, está 2-2, 48, você se coloca entre o seu marido e a televisão, e põe a mãozinha na cintura, com aquele sinalzinho de parecendo um açucareiro, e diz para ele assim: precisamos conversar. Você vai perceber que ele endemonia-se na hora, os olhos ficam vermelhos, a boca começa a espumar, e ele, num ato de raiva, de ira, diz assim: em nome de Jesus. Aí você percebe que ele não está endemoniado. Você sai agora, e você sabe que a coisa ficou ruim, como diz os cariocas, deu ruim. Você dá 2 passinhos do lado com temor, e diz assim: mas que afina a voz, né? Mas que a gente precisa conversar, a gente precisa. E aí ele diz para você: pode falar, só não entra na frente da TV. E aí você fala, ele está te ouvindo, mas não está te dando a mínima atenção. Com Deus não é assim. Que Deus maravilhoso é este. Nós vivemos em dias em que ninguém quer ouvir ninguém. Você disca para esses call centers, as pessoas dizem assim: se você pesa mais de 15 quilos, aperte a tecla 6. Se você gosta de quiabo com chuchu, aperte a tecla 9. E essa bendita pessoa nunca chega, você nunca consegue, porque ninguém quer te ouvir. Eu tenho uma péssima notícia para te dar: ninguém quer te ouvir, com exceção desse Deus poderoso, maravilhoso, cujos ouvidos estão sempre inclinados à voz daquele que lhe clama com o coração repleto de alegria e também de confiança. Meu querido, Deus é um Deus que ouve. Há um tempo atrás, eu passei em frente
banheiro do meu filho. Ele era bem menor do que é hoje. E meu filho estava chorando, mas chorando assim, copiosamente. Eu passei, achei aquele estranho, voltei. O que foi, João Vitor? João Marcos, por que você está chorando? E ele limpou as lágrimas assim, meio envergonhadamente, disse assim, não, nada não, nada não. Falei, nada não, não, meu filho, ninguém chora por nada. Entrei no banheiro, fechei a porta e me lembrei que os psicólogos defendem a seguinte tese: quando você for conversar com alguém menor, no sentido de idade ou inferioridade, você deve tomar e procurar ficar na mesma altura. Baixei a tampa do vaso, sentei, ficamos na mesma altura e bati no ombro dele e falei assim, fala aí, varão, comigo mesmo, sou seu pai, o que está te afligindo? E aí ele falou assim, pai, estou muito triste. Por quê, meu filho? Porque meus amigos têm tecnologias que eu não tenho. Irmãos, a vontade que eu tenho é dar um couro nele, mas eu entendi a angústia dele. E eu disse para ele assim, como um bom pastor, eu disse, eu vou te dizer 3 coisas. Primeiro, meu filho, vai se acostumando, porque nesta vida, por mais que você tenha, sempre haverá alguém que terá uma coisa que você não tem, sempre. Segundo, meu filho, nesta vida você sempre terá coisas que outros desejarão ter e nunca terão. E terceiro, eu não conheço o pai dos seus amigos, mas eu posso dizer como seu pai, como você tem um pai que te ama, que te quer bem e que vai fazer tudo o que estiver em seu poder, em seu alcance. Obrigado, queridos. Seu alcance para dar a você tudo o que for necessário. Ele enxugou as lágrimas, bateu assim no meu ombro e falou, valeu, pai. Eu saí do quarto, aí quem foi chorar fui eu, porque eu percebi que os princípios e os valores desse mundo estavam querendo cooptar a mente e o coração do meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve é um Deus que ouve, e ouve inclusive quando você reclama, ouve inclusive quando você diz coisas que nem sentido faz. A Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém. Mesmo assim, o mesmo apóstolo que diz que nós não sabemos orar como convém, ele diz, orai sem cessar. Continue orando, mesmo sem saber muito bem o que está dizendo, mesmo sem ter muita noção do que está pedindo, continue falando, porque o Deus a quem você serve, o Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve, que presta atenção, é um Deus que quer saber. Oh, queridos, você conhece, vocês são mães, quantas mães nós temos aqui? Você pega um bebezinho, eu acho impressionante a linguagem, a criança faz, ela fala, fez caquinha, fala, como é que ela sabe? É um grunhido apenas, nada mais do que isso. Aí faz um outro grunhido com uma leve dissonância, ela está com fome. Queridos, assim também somos nós. Quando nós estamos no carro, dirigindo, falando lá impropérios, reclamando, e o Senhor diz aí, fala meu filho, pode falar, pode falar. É por isso que Jesus se manifestou, para descer ao nosso nível, para olhar-nos nos olhos e dizer para mim, para você, fala, pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Quando ninguém mais quiser te ouvir, quando ninguém mais te perceber, eu quero que você saiba, eu não apenas te vejo, mas eu também ouço tudo aquilo que vem dos seus lábios. Olha que texto maravilhoso, olha o que Deus está falando acerca de si mesmo, olha como Deus se revela a mim, como Deus se revela a você. Na continuidade ele vai dizer assim, conheço-lhe o sofrimento. Deus é um Deus que conhece tudo o que acontece comigo, conhece tudo o que acontece com você. Outro dia eu estava numa pregação e eu disse uma coisa que trouxe um certo choque naquela comunidade, mas é uma coisa que eu creio. Eu disse aos homens assim, quantos de vocês acreditam que conhecem as suas esposas de maneira plena? E alguns homens levantaram as mãos. E eu tive vontade de repetir a frase daquele grande filósofo baiano que diz, sabe nada, inocente. E perguntei às mulheres, quantas de vocês acreditam mesmo que vocês sabem tudo a respeito dos seus maridos? Outras ousadas lá levantaram as mãos. Eu não vou fazer isso aqui porque eu quero contar o final antes que você possa levantar as mãos. Eu não quero causar nenhum constrangimento entre vocês, mas faz o teste. Lá no momento mais íntimo, você pergunte à pessoa assim, tudo o que você pensa, todas as intenções da sua alma, toda a sua história, você já colocou para fora, para alguma, não diz nem para você, para alguma pessoa? Você pode ter certeza, todos nós trazemos segredos no coração. Todos nós trazemos lembranças das quais nós não nos honramos. Todos nós temos algo que gostaríamos que ficasse no passado o resto de nossas vidas. Todos nós.
Todos nós trazemos juntamente conosco uma história, e a nossa história nem sempre foi de flores, nem sempre foi bonita, nem sempre o calçamento se deu o tempo todo. Às vezes nós sujamos os nossos pés de barro, às vezes nós fazemos coisas das quais nós nos envergonhamos, e nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados, nós queremos ser queridos, e nós sabemos que se nós formos exatamente como nós o somos, nós não seremos tanto quanto gostaríamos de ser. Você coloca camisetas na sua casa que você não colocaria na igreja, não é verdade? Você que bota aquela do Bolsonaro toda furada, lembra? Que tem lá toda esgarçada, não vem com ela para a igreja, não é assim? Essas mulheres, por exemplo, você as vê aqui hoje, muito bem trajadas, como é que elas são em suas casas? Aquelas são elas de fato, ou não? Tem um senhor ali que balançou a cabeça até com uma certa vagarosidade, como ele diz assim, é verdade, não é? Às vezes eu assisto filmes, por exemplo, e vejo o casal acordando, mas eu falo, não acorda assim, não tem como acordar assim, maquiado, com bom hálito, já sai beijando, eu falo, isso não é verdade, não é? E olha que eu morei nos Estados Unidos, sei que esquece, ok. Deus nos conhece na nossa intimidade. Deus nos conhece como de fato nós somos, não com a imagem que nós apresentamos, não com o estereótipo com o qual nós nos colocamos diante das pessoas. Nós nos colocamos assim porque queremos das pessoas aquilo que as pessoas só nos darão se nos virem como elas querem. As pessoas nos medem pela sua régua pessoal, e nós sabemos o que fazer para agradar as pessoas, nós sabemos o que dizer para agradar as pessoas, nós sabemos como nos portar para agradar as pessoas. É ou não é verdade? Mas com Deus não é necessário. Eu vim de uma igreja, não sei se você conhece, chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, até orar nós aprendíamos: amantíssimo e soberano Deus, tu que habita nas nuvens imarcessíveis. Eu fico imaginando Deus ouvindo uma oração como essa. O que ele disse? Como foi que ele falou? E a Bíblia diz que o Espírito Santo ora gemendo em nosso favor, né? A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo diz assim, não, depois eu traduzo, depois eu falo o que ele quis dizer. Porque não é assim que a gente fala, não é assim que a gente se comunica. A gente passa uma imagem da verdade, daquela que não corresponde à nossa realidade. Mas o Deus a quem nós servimos conhece a gente por fora, mas principalmente conhece a gente por dentro, as intenções. É por isso que no Antigo Testamento, quando a gente fala de pecado, a gente fala daquilo que se faz e daquilo que não se faz. Mas quando a gente chega em Jesus, esses conceitos são aprofundados. Em Jesus, pecado não é apenas o que você faz ou o que você deixa de fazer, é a razão que te levou a fazer, é a razão pela qual você deixou de fazer. Eu tenho uma certa vez um camarada arrotando alto numa determinada reunião. Ele disse assim: pastor, eu nunca fui adúltero. Eu disse: que bom, que ótimo, que maravilha, que coisa boa. Deus sabe que você nunca foi adúltero. Mas vamos pensar hipoteticamente, você está lá em Estocolmo, pronto, é longe o suficiente? Estocolmo, a empresa pagou para você fazer um curso, e aí então você recebe a notícia, aquela voz na caixinha diz assim: atenção, você que está indo para Piracicaba, o voo foi cancelado, sairá apenas daqui 2 dias. Você bate no balcão e fala: puxa, mas daqui 2 dias? E você olha para o lado, tem uma pessoa assim que para o trânsito, uma pessoa com a qual você fala: o que é isso, meu Deus do céu? E a pessoa com a voz bem suave diz: oi. Você fala: seu inimigo, não é possível. Uma pessoa dessa jamais falaria oi para mim se não fosse o inimigo usando, não é? Mas você, que às vezes flerta com o inimigo, responde: oi. E aí a pessoa lhe faz um convite irrecusável e você diz assim: eu só tenho uma questão, você mora no Brasil? Não, só nasci no Brasil, por isso que falo português, e um português ruim. E o que vai acontecer é o seguinte: nunca foi ao Brasil e nunca irei. Falou: então quer dizer que ninguém saberá? Não. Aí eu disse para esse meu amigo: se ninguém soubesse, você sairia com a pessoa? Ele olhou para mim e falou assim: mas ninguém? Então para Deus é adúltero. Por quê? Ele não deixa de adulterar porque ama a sua esposa, ele não deixa de adulterar porque teme a Deus, ele deixou de adulterar porque sabe que mais cedo ou mais tarde a casa cai. Para Deus não vale. É a mesma coisa. E Deus conhece a gente, Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece nós como nós verdadeiramente somos. Que bom! Quando eu digo para você que Deus se conhece como você verdadeiramente é, isso soa para você uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa? Então não precisa escolher muitas palavras, não precisa chegar com muito jeito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que quando a gente chega diante do trono de Deus, nós precisamos chegar de maneira ousada. Ousada em que sentido? Eis-me aqui, sou eu.
Já pensou eu ir orar a Deus e falar assim: amantíssimo e soberano Deus, aqui estou eu, Isaías, teu servo, pastor. Deus olha assim e fala: menos, mas muito menos, mas bem menos, porque essas pessoas que te ouvem não lhe conhecem, mas eu lhe conheço. Eu sei das suas debilidades, eu sei dos seus limites, eu sei dos seus fracassos, eu sei da falta de fé que muitas das vezes você demonstra. Irmãos, eu estava fui fazer uma visita para uma pessoa que estava com câncer, e eu não sabia o endereço dele. O irmão lá da igreja disse assim: pastor, deixa sua motocicleta no supermercado tal, eu lhe pego lá, depois a gente volta, tá bem? E assim foi. Quando nós voltamos da visita, eu peguei minha motocicleta, indo para uma reunião de obreiros. E aí então o irmão falou: pastor, o senhor não quer que eu lhe leve? Depois o senhor pega a moto, porque dá uma olhada lá, ó, olha a chuva que vem. E aí eu disse assim: fica tranquilo, meu querido, eu sou pastor. Rapaz, é comigo mesmo. Peguei minha moto e saí, porque eu já tinha orado numa outra circunstância, e numa outra história tinha parado a chuva, mas é uma outra história, fica para outra vez. E aí então, confiando nisso, eu pego minha motocicleta pela avenida e estou olhando para as nuvens, e de repente aqueles pingos bem grossos, e eu comecei a repreender em nome de Jesus. Eu sabia como fazer. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Não era um monte, mas era uma nuvenzinha. Os montes demorariam muito mais. E eu comecei a repreender a nuvem. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vai se afastando agora, e para de chover. Vocês estão rindo? O que eu vou dizer agora é só para quem crê. Os irmãos acreditam que naquele exato instante começou a chover como nunca, mas chuva, 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 chuva. E aí eu entrei num posto de gasolina chateado, bronqueado, arranquei o capacete. Olha como Deus conhece a gente. Arranquei o capacete, botei assim em cima e fui orar. Pastoralmente fui orar. Você sabe que pastor é um outro nível de gente, né, irmão? É um outro patamar, não é? É uma espiritualidade a toda prova, não é? Toda quem acredita nisso, principalmente o pastor, né? E aí então eu disse assim: Senhor, por que falhou? A fé não costuma falhar. Por que falhou, Senhor? E o Senhor me fez, honestamente, o Senhor me fez a seguinte pergunta dentro de um posto de gasolina: por que você queria que eu parasse a chuva? E eu respondi: porque eu não queria me molhar. E o Senhor me perguntou: por que você não queria se molhar? Eu disse: porque eu estou indo para uma reunião de pastores e eu ia chegar lá molhado. E o Senhor me perguntou: e qual é o problema de você chegar molhado na reunião de pastores? E eu disse: passou um tempo, aquela voz que quem já ouviu a conhece tão bem, me disse assim: você sabe há quanto tempo as pessoas aqui ao redor estão pedindo a mim que chova? Porque tem que levar os seus filhos para fazer inalação, que eles têm um problema enorme de respiração por causa do pó da cidade. Você sabe que as pessoas que estão no cinturão da cidade precisam dessa chuva para que a planta cresça? Você sabe disso? E eu chorei. Por que chorei? Porque Deus sabe a meu respeito mais do que eu sei acerca de mim mesmo. Eu tenho dentro de mim esquinas, eu tenho dentro de mim becos tão escuros, que quando o Senhor lança a luz me faz chorar. Me faz chorar quando eu me deparo com o meu orgulho, me faz chorar quando eu me deparo com a minha empáfia, me faz chorar. Deus conhece a mim, Deus conhece a você, mas Deus conhece também a nossa aflição. Deus sabe quando a gente sofre. Deus sabe quando a gente está passando por uma moinha que está mais difícil de suportar do que aquelas que nós já suportamos um dia. Deus conhece a mim e conhece a você. E é justamente por isso, porque Deus é um Deus que vê, que ouve, que conhece, diz-nos o texto. Diferentemente dos outros deuses, diferentemente das outras religiões, Deus é um Deus que não apenas toma passo de tudo que acontece com a nossa vida, mas Deus também toma atitude. Diz-nos: por isso, por estas razões, eu desci. Não fui eu que subi, não foi você que subiu, não havia capacidade em nós mesmos de nos soerguermos, foi Deus quem desceu. O Senhor já sabia de todos os tratados de psicologia, antes que psicólogos existissem. Foi Deus que desceu, foi Deus que veio ao nosso encontro. Nós não tínhamos a menor condição de subirmos, nem de nos soerguermos diante do Senhor.
Ele diz: eu desci, e duas coisas eu me propus fazer na vida de vocês. Duas coisas. Primeiro, eu quero abrir as algemas. Primeiro, eu quero promover libertação, eu quero promover liberdade, eu quero que você sinta o prazer de ser alguém livre, absolutamente livre. E não existe coisa mais agradável, não existe circunstância mais afável ao coração, é de alguém que passou por um grande problema, de alguém que passou por um grande período aprisionado, seja por um vício, seja por uma circunstância, seja por uma situação, por um dissabor, e experimentar liberdade. É quando você ouve alguém dizendo assim: está curado. É quando você ouve alguém dizendo assim: está resolvido. É quando você ouve alguém dizendo assim: eu tomei a dívida sobre mim. É quando você ouve alguém dizendo o seguinte: chega, hoje é o dia final, esse cativeiro termina hoje. É um dos maiores prazeres que a alma humana pode sentir. Eu fui capelão do presídio de segurança máxima de Campo Grande, e lá eu conheci um homem pequenininho chamado Gilberto. Por inúmeras razões da vida, tornou-se matador de aluguel. E lá, ele disse assim: pastor, eu me converti. Se o senhor nunca conheceu alguém que nasceu de novo, o senhor... Tem algum Gilbertinho aqui? É você, meu filho? Rapaz, eu pensei, será que eu nunca mais vou encontrar aquele cara? Mas olha ele... Não é ele não, não é ele não. Não é ele não, não é ele não. E aí então o Gilbertinho disse assim: pastor, se o senhor nunca conheceu alguém que nasceu de novo, eu nasci de novo. E eu disse para ele assim: Gilberto, ele tinha sido promovido na prisão, se é que se pode dizer que ele foi promovido. Ele jogava o lixo da prisão para fora dos muros, perto de uma mata que lá havia, e ele ia sem algemas, apenas com uma agente carcerária. E eu disse para ele num tom de teste, falei: ô Gilberto, tantas pessoas já fugiram da cadeia, você tem mais de 20 anos de condenação, por que você não foge, não aproveita a oportunidade? E ele olhou para mim e disse assim: pastor, pela porta que eu entrei, por essa mesma porta Deus um dia vai me tirar. Eu vou aguardar o mover de Deus na minha vida. Um dia, estou em minha casa, o telefone toca: alô pastor, nordestino, pastor, o senhor não pode vir me buscar? Gilberto, você está louco, você está ligando da prisão. Hoje é muito comum, né? Naqueles dias não era. Você está me ligando de dentro da prisão? Não, pastor, eu fui livre hoje. Eu gostaria que o senhor viesse me pegar aqui, se o senhor puder, para me levar até a rodoviária. Quando eu peguei, você não sabe o que é alguém, depois de 5, 6, 7, 8 anos trancafiado, experimentar o sabor da rua, experimentar o vento da liberdade no rosto. É maravilhoso. O Senhor está prometendo. Aqui não eram 5, 6, 7 anos, aqui eram mais de 350 anos. Filhos nasceram, filhos morreram, a nova geração veio, centenas, milhares de pessoas submissas a um jugo opressor. E o Senhor disse: chega, acabou, eu desci para livrá-los. Chegou o momento em que isso vai terminar. Agora, se o Senhor apenas e tão somente nos livrasse, seria de grande tamanho. Mas o Senhor disse: não vou fazer apenas isso. Eu vou descer, vou livrar, e depois de livrá-los, eu vou fazer subi-los. Eu vou levá-los para uma terra alta, uma terra que você vai colher onde você não plantou, você vai morar onde você não edificou, você vai habitar no lugar que você não aplainou. Eu vou dar a você a terra que foi do Eteu, do Ferezeu, do Jebuseu. Eu estou dando a você, e estou dando a você para que você tenha consciência do que significa graça. Graça e absolutamente graça. Por isso você e eu precisamos, de uma vez por todas, internalizarmos o conceito graça. Tudo o que nós fazemos ao Senhor, não fazemos para alcançar, nós fazemos porque fomos alcançados. Não fazemos porque um dia teremos, nós fazemos porque um dia já nos foi concedido. Se Deus nos deu a Cristo Jesus, como não nos dará com Ele também todas as demais bênçãos a nós necessitadas e necessárias? Por isso, querido, se você está aqui nesta noite, saiba disso. Leve para sua casa a certeza de que o Deus a quem nós servimos é um Deus que se importa com a nossa vida. É um Deus que está cheio de bondade e misericórdia a fim de demonstrar a mim e a você. E eu quero terminar lembrando a você de Agar. Passaram-se alguns anos e Agar teve o seu filho. Mais ou menos 14, 15 anos depois, a sua senhora também engravidou e também teve um filho. Então Ismael, que era o filho de Agar, já um menino adolescente,
começou a tratar. Você conhece o que as adolescentes fazem com os irmãozinhos mais novos? Fica ali pirraçando, fica ali mexendo. E a mãe, a matriarca, não gostou do que viu e disse para Abraão: manda essa mulher embora. É interessante, aquela mesma mulher que estava com as mãos cheias de pedras há 15 anos atrás, encheu as mãos outra vez. E agora ela quer tacar pedras, não é só e tão somente em Abraão e em Sara. Ela quer tacar pedras também em Deus, que mandou ela voltar. E ela vai pelo caminho, agora puxando o seu filho, a água acaba, o pão acaba. E então o menino começa a chorar de fome. Aquele estado em que a morte se aproxima começa a se estampar no rosto do menino, e ela não quer ver, deixa o menino à distância. E mais uma vez o Senhor se interpõe no caminho daquela mulher e diz assim: eu ouvi o choro do menino. Na primeira vez eu vi a sua dor, na segunda vez eu ouvi o choro do menino. Se Deus se coloca no meio de um deserto para tratar com uma mulher sem pedigree espiritual algum, não é filha de pastor, não é missionário, não é nada. Se Deus se importou com uma mulher no meio do deserto, no meio do nada, por quê? Não se importaria com a sua vida aqui, nesta noite. O Deus a quem nós servimos é um Deus que se importa conosco. Feche os seus olhos, por favor. Permita-me orar por você. Permita-me suplicar a Deus pela sua vida. Você tem andado assim? Você olha para a direita, olha para a esquerda, e a impressão que você tem é que ninguém nota, que ninguém vê, que ninguém percebe. Você tem se percebido assim? Quando você olha para a sua vida, você fala com todo mundo, e a impressão que você tem é que ninguém está disposto a dar ouvidos ao que você tem a dizer. Você tem se sentido assim, afligido, e a impressão que você tem é que ninguém percebe. Você coloca a cabeça no travesseiro, e a lágrima brota num olho, encontra com o outro olho, molha o travesseiro e você não tem com quem falar. Por favor, não vá embora para sua casa hoje sem carregar no peito, no coração, a certeza de que Deus conhece a sua vida, de que Deus vigia os seus passos, de que Deus se interessa por sua causa. Estas coisas que você olha para dentro de si e fala assim: não tem jeito, não tem como. Você tem razão. Não tem como nem jeito para você, mas tem como e jeito para o Deus a quem nós servimos. Por isso, se você aí está e precisa que essa palavra seja tatuada nas tábuas do seu coração, eu gostaria de convidar você a ficar em pé aí onde você está. Eu quero dirigir uma palavra a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Permaneça em pé, por favor. Deus te abençoe, abençoe vocês também. Deus te abençoe. Aí onde você é, continue com os olhos fechados, por favor. Aí onde você está, Deus abençoe você que acabou de se levantar. Deus abençoe você que está se levantando. Deus te abençoe também. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, Senhor, tatua em nossos corações. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com essa certeza. Se todas as dúvidas do mundo, Senhor, nos cercarem, que todas elas juntas sejam incapazes de arrancar do nosso peito a certeza de que o Senhor é um Deus que nos vê. O Senhor é um Deus que se importa conosco. O Senhor é um Deus que trabalha por todos aqueles que em Ti esperam. E aqui nós estamos declarando a nossa esperança em Ti. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está no novo governo, a nossa esperança está no Senhor que fez céus e terra. Querido e amado Deus, olha para a nossa vida, estende a Tua mão forte. A Tua mão estendida é a garantia, o Teu selo sobre as nossas vidas é a garantia de proteção, de autenticidade. Amado e querido Deus, é a Tua mão estendida sobre nós que nos fará caminhar de cabeça erguida. Querido Senhor, nesta noite eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, todas essas pessoas que estão em pé, coloque as Tuas meigas mãos, furadas mãos, nas costas de cada uma delas. Colocando, Senhor, as Tuas mãos nas costas delas, o Senhor as coloca para frente, como quem ia dizer: é para frente é que se anda, é para frente é que se anda.
Coloque as tuas mãos nos ombros. Não as deixe, Senhor, vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque é para frente é que se anda. Santo e amado Deus, coloque a tua mão debaixo dos pés de cada uma destas, a fim de que a tua palavra, Senhor, a fim de que o teu carinho, que o teu amor, que a tua intenção seja para nós sustentáculo. Não nos deixe afundar, que os nossos pés estejam firmados em ti. Mas acima de tudo, coloca a tua mão à nossa frente, a nos guiar, a nos nortear, a nos orientar. Não nos deixe nos perder em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Se o Senhor nos ajudar, seremos ajudados. Se o Senhor nos socorrer, seremos socorridos. Se o Senhor nos erguer, seremos erguidos e nos colocaremos em pé, e em pé ficaremos para a glória do teu precioso nome. Leva-nos, Senhor. Coloca-nos, ó Deus, naquele lugar preparado para nós, que nós seríamos incapazes de chegar, seríamos incapazes de possuir, mas na tua força, no teu poder, mais do que vencedor nós seremos. Em nome de Jesus, te louvo, te bendigo por esta noite, para a glória do teu santo nome. Amém, queridos? Amém? Você pode dar um amém com vigor, com graça? Amém, amém, aleluia, aleluia.